Aleluia. Hoje nós vamos dar continuidade na série tratando da família. O pastor Pérez, domingo passado, já esteve falando a primeira parte referente à criação. E hoje nós vamos chamar a atenção para o primeiro casal. É um assunto conhecido, vocês já conhecem bastante, e eu só vou pensar algo que o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração. E depois, a resposta que nós devemos dar ao desafio de Deus para a nossa vida. Porque vocês têm que entender uma coisa. Deus fala, Ele espera que você ouça, e Ele espera que você entenda e que você obedeça. É sempre assim, comunicação é assim que funciona. É uma comunicação normal, no sentido de mostrar uma direção para você seguir. E no fim nós vamos falar do sentido de seguir a Deus no meio de uma geração perversa. É preciso muita coragem, ok? Muito bem, e que Deus me ilumine e eu não me atrapalhe aqui com tantos fundamentos, porque o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse são livros fundamentais no plano da revelação. Um abre e diz como começou e o que vai acontecer, e o outro fecha. Né? E todo fio da meada do plano da redenção, você, tendo um bom fundamento em Gênesis, você vai direitinho até o final de todas as coisas. E a gente precisa prestar atenção na maneira como Deus fala. Uma palavra, uma expressão, uma frase, ela diz muita coisa. E o interessante é que Deus diz o que quer dizer. Deus não é dissimulado. O nosso Deus não tem essa característica. Isso aí veio do diabo. A dissimulação, o discurso, a narrativa. A narrativa, hoje se fala tanto em narrativa, a narrativa é de inspiração satânica. Deus diz o que quer dizer, porque Ele quer que você tenha firmeza no entendimento. Ok? E Deus não fica mudando de opinião em função de circunstâncias, em função do tempo. Deus não disse tudo, mas Ele diz do fim desde o começo. Mas Ele não diz tudo, porque a revelação é progressiva até fechar o cânone. E depois que o cânone está fechado, a revelação vem no sentido de trazer entendimento ao coração da igreja. Ok? Porque não vai ter Apocalipse 2, Apocalipse 3. Não vai ter, o cânone já fechou. Agora, o que nós precisamos é de entendimento acerca da revelação profética de Deus. E o interessante é que nos últimos 200 anos da história da igreja, é que Deus começou a trabalhar ativamente a questão da revelação escatológica. Ok? Glória a Deus por isso, isso é tremendo. Bom, eu peço a você que, se você está aí com a sua Bíblia ou no seu smartphone, abra em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Nós vamos ficar passeando nesses 3 versículos. E o texto que nós vamos salientar aqui está em Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao versículo 31. Eu não vou ler, porque vocês estão com eles aí na sua Bíblia, você pode estar olhando. Mas ele fala da criação do homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ok? Adão e Eva. Ok? O interessante é que no capítulo 1, Moisés está dando um resumo, mas no capítulo 2 ele traz detalhes. Então vocês têm que perceber essa alternância aí no sentido dos detalhes de como Deus trabalhou. Mas esse texto que eu coloquei para vocês, de Gênesis 1, 24, 31, se refere ao 6º dia. O 6º dia é o dia da criação do homem. Ok? Então, lá no versículo 26, façamos quem? A Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O imago Dei,
né, de Deus sendo colocado no homem. Ninguém mais tem isso, a não ser o homem. E domine, ou seja, qual o propósito com relação à criação do homem, ok? Não vou ler, só estou citando para vocês se localizarem. Agora vamos trazer os detalhes que interessam para nós. Deus, ele usa uma comunicação normal, inteligível. Deus é o autor da comunicação. E ele precisa ter uma comunicação clara, firme, porque precisa ter constância e segurança naquilo que ele diz. Porque senão, como é que eu vou colocar a minha fé numa promessa? Ok? Então, é nesse sentido, só chamando a atenção de vocês. E o interessante é que Moisés, em Deuteronômio 29, ele diz: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Você pode dar um glória a Deus? Deus falou e isso é meu. Isso é para minha descendência ao longo do tempo. E isso traz constância e segurança na minha fé. E fé fala de obediência. Ok? Só chamando a atenção. Bom, segundo ponto. O valor da nossa fé em Deus e na sua revelação. Eu tenho que crer no que Deus falou. Eu não preciso de um experimento ou de algo para substanciar a minha fé, porque eu ando pelo invisível. Deus falou, eu creio. Porque Deus não é mentiroso. E nem fica com narrativas enroladas e dissimuladas. Porque Deus me ama. Ele é honesto, ele é transparente no relacionamento com a sua criação. E lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim: pela fé entendemos que os mundos, no plural, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus fala e Deus cria pelo poder da sua palavra. O interessante, e o pastor Pérez salientou isso domingo passado, que na criação do homem, Deus colocou a mão. No resto, não. A criação do homem, ela é específica, ela é extraordinária. Pelo toque. O toque de Deus fala de relacionamento. Imago Dei fala de uma base, de uma fundação para relacionamento. Outro ponto, eu só estou salientando para a gente não demorar muito. Uma casa terrena para o homem viver ou habitar. Então Deus forma um jardim e coloca o homem e o casal, né? Porque na verdade é o casal. Coloca no jardim para guardar e cultivar. E esse jardim expressa o propósito de Deus para a sua criação, a criação do homem. E falando do planeta Terra, Deus está concentrado no planeta Terra. Deus não está preocupado com galáxias, estrelas que estão a milhões e milhões de anos-luz aqui da nossa Terra, do nosso planeta. Deus olha para nós, ele olha para a Terra, ele se concentra na Terra e ele olha a partir de Jerusalém. É assim que Deus trabalha. E a gente tem que se localizar, né? E hoje todo mundo preocupado com Marte, com seres extraterrestres, e se tem vida não sei aonde. Deus está focado na Terra. Porque a narrativa do sistema é no sentido de trazer confusão, e essa narrativa vai crescer muito. E a gente tem que prestar atenção. Outro ponto, Deus proveu sustento para o homem. O jardim, lavrar, trabalhar o jardim. E lá na passagem que eu citei, ele diz, olha, é alimento para vocês. As árvores, as plantas e tudo mais, né? Ele diz aqui lá no versículo 28,
E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O propósito de Deus é encher a terra. Procriação, família. Não é para Adão ficar sozinho, cuidando de um planeta. Deus olhou para Adão, ele já tinha um plano, família. E sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre todo animal, ser vivente que se move e rasteja sobre a terra. Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Ok? Então Deus, Ele provê. Ele vai criando um lugar, Ele coloca o homem para cuidar e Ele provê a subsistência desse ser que Ele criou e com o qual Ele quer se relacionar. Toda a criação de Deus é boa, porque tudo que Deus fez, Ele mesmo disse, eis que era muito bom. Ele mesmo se autoelogia e Ele pode fazer isso, ok? Então, a questão da contaminação das coisas começa quando vem o pecado e aí nós temos os demônios. Aí você pode analisar toda a questão da idolatria, ok? Mas tudo que Deus fez é bom. Alguém poderia dizer assim, bom, Deus criou a maconha, certo ou errado? Foi Ele que criou. A maconha está sendo usada para quê? Para escravizar uma geração de jovens, para introduzir os jovens no mundo das drogas. Porque começa assim, sempre começa do começo. Mas hoje nós sabemos que a medicina também trabalha em cima da cannabis sativa como medicamento. Só a gente prestar atenção. A obediência da fé é provada. Outro ponto que eu quero trazer aqui para nós. Está lá em Gênesis 2, 15 e 17. Todo tipo de árvores agradáveis à vista e boa para a comida. Eu estou só repetindo o que está no texto aí de Gênesis. A árvore da vida no meio do jardim. Por que no meio? Para chamar a atenção, não é? Porque ela podia estar lá na periferia, ou lá num canto. Não, colocou no meio. O centro, para chamar a atenção. Deus não falou nada, Ele só colocou a árvore da vida no meio do jardim. Quem tem que prestar atenção sou eu. Ok? Tá? E a árvore do conhecimento do bem e do mal, se você começar ali em Gênesis, você vai ver que ela, a primeira referência que é feita, não diz onde ela estava. Podia estar no meio, podia estar na beirada, não sei. Mas aí, no capítulo 3, quando Eva responde a uma pergunta da serpente, ela cita que a árvore do bem e do mal estava no meio do jardim também. Está lá em Gênesis 3:3. Então, por esse versículo, a gente supõe que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal estavam no centro do jardim. Ali tinha um divisor de águas. O casal podia olhar para as duas e prestar atenção. Ok? E Deus dá um mandamento. E esse mandamento, se você for na concordância de Strong, para ver o sentido original da palavra, Deus ordena ao homem, a Adão, um comando, uma ordem, Ele coloca uma carga sobre Adão que é obediência. Olha, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. É um mandamento. Foi o primeiro mandamento que Deus deu. E aqui a expressão é Senhor Deus. E fala num sentido plural, que é a trindade, que é a divindade.
Elohim, né? E nós temos isso lá em Gênesis 1, 26. Não há divisão na Trindade, ok? E por que experimentar num ambiente de inocência edênica? Essa é uma pergunta importante que a gente deve prestar atenção. Adão, inocente, jardim do Éden, perfeito. E por que a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Por que experimentar? Por que um divisor de águas? Porque já tinha um inimigo. Satanás, o adversário, o diabo, a antiga serpente. E aí eu tenho que provar, porque Satanás se levanta contra. Então eu tenho que provar. Nós somos provados todos os dias. Por quê? Nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E qual é a nossa escolha? Seguir a Cristo ou seguir o padrão do mundo, do sistema, que o mundo jaz no maligno? É a mesma luta. Não muda nada. Talvez com mais sofisticação. Pela sedução, pela fascinação, que o inimigo também cresce em experiência. Então, por causa da presença do inimigo, que é mais antigo do que o homem, e que já tinha tido um problema lá em cima, e foi expulso da presença de Deus. Ok? Ele estava lá no jardim. E ele ia militar contra os planos de Deus. Claro. Não é? E ele usa uma serpente. O interessante é que Adão nomeou todos os animais, e você não vê na Bíblia dizendo que Adão estava conversando com um boi, com um leão, com um urso. Não. Mas a serpente era o animal mais astuto. E esse astuto tem um sentido pejorativo. Se você for lá na referência, na concordância de Strong, é sutil, sagaz. O diabo não escolheu a serpente por acaso. Ah, não, pega uma serpente aí, vamos trabalhar. Não, ele observou a serpente. E ele usou a serpente para trabalhar o engano, primeiramente com Eva. Ok? A gente tem que prestar atenção naquilo que o texto está relatando. Moisés está fazendo um sumário dessas coisas. E esse sentido de astuto, no sentido pejorativo, é influenciar para o mal. Mas o mal vem da onde? Do inimigo que está usando a serpente. Porque a maldade começou lá na rebelião de Lúcifer. A gente tem que entender essas coisas. Outro ponto importante para a gente entender essa questão básica. A sutileza do tentador. Satanás é malicioso, ele é sutil. Por isso que a Bíblia fala laço do passarinheiro, pedra de tropeço, cadeias, fortalezas. A Bíblia já mostra o tipo de procedimento que o inimigo tem. O inimigo conhece como as coisas funcionam, porque ele já sabe. Ele já sabe dos atributos de Deus, que Deus julga a desobediência. Ele mesmo é o próprio exemplo. Ele não foi expulso? E ele falou assim, bom, se eu fui expulso e não tem esperança para mim, porque Satanás é um ser consciente, inteligente, não vai haver esperança para o homem, se ele também cair no mesmo problema que eu. E aí eu detono tudo. Na cabeça do inimigo, é isso que se passa. Só que Satanás não tinha todas as informações. Foi isso que o Espírito Santo me falou à noite, quando eu estava olhando essas coisas. Ele falou, Satanás não sabe de tudo, ele tem que aprender pela própria experiência.
Ele achou que, como ele foi expulso, o homem também aconteceria a mesma coisa. Só que Satanás esqueceu de um detalhe. Quem que tentou Satanás? Lúcifer, aonde ele estava? Ninguém. A maldade subiu ao seu coração. E ele achou que podia ser igual a Deus. Não houve tentação. Ok? Mas com Adão e Eva, ele entra como tentador, como aquele que quer produzir uma queda para que o casal caia e seja amaldiçoado. Esse é o propósito do inimigo. Satanás não conhecia o que era misericórdia. Misericórdia vem quando você tem relacionamento. Ok? Isso Deus estava guardando lá no seu coração. Satanás nem passava pela cabeça o que poderia acontecer. Em função disso, Deus usa da misericórdia sobre o casal. Porque ele já tinha abençoado o casal. E Deus não pode amaldiçoar o que ele abençoou. Mas ele guarda os segredos para si, porque Deus é um estrategista nessa guerra, nessa batalha espiritual. E o inimigo queria a influência do mal para o mal. A influência do pecado, da desobediência, para produzir o mal, a queda. E aí trazer a maldição, que é o julgamento de Deus. E Satanás usa a serpente. Ele usa a serpente porque a serpente é da terra. Aí são dimensões espirituais. Ele precisa de um canal, de um corpo, para interagir naquilo que Deus estava fazendo. É aproximação, relacionamento, mas relacionamento para influenciar para o mal. Ok? Por que ele não falou direto com Eva? Não, ele usa um instrumento terreno para te assediar. É sempre assim. O inimigo se aproveita da situação. Ele olha para o ponto mais frágil, porque aí vem a questão do laço, da pedra de tropeço, da sedução, do ardil. Ele olhou para Eva. Ele podia ter olhado para Adão. Satanás é inteligente, ele não é bobo, não. A ordem foi dada a Adão, não é? Cabia a Adão discipular a mulher, Eva, ok? Não só discipular, como vigiar e exercer autoridade, ok? Satanás percebe aonde está o ponto mais frágil para entrar com o seu veneno. E Satanás pensou assim, quebrando o mandamento, esse casal, a história acaba por aqui. Porque era a lógica dele, foi o que aconteceu com ele. E lá no versículo que diz, morrendo, certamente morrerás, na verdade, a tradução literal é morrendo, morrerás. Primeiro precisa acontecer algo dentro de mim, na minha alma. Depois vem as consequências físicas e eternas. Então há uma morte espiritual dentro de mim acontecendo. E em função disso vem a morte física e a condenação eterna. Temos que entender a maneira como as coisas acontecem. Bom, um problema interno do casal. Discipulado. Discipulado. Deus olhou para Adão e falou, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma ajudadora idônea que esteja ao seu lado como companheira
E isso fala de complementaridade. A mulher complementa o plano que Deus tem para o homem. A gente tem que entender isso. Porque Adão estava sozinho, nomeando os animais, cuidando das coisas, e Deus disse, não é bom que ele esteja só, porque Adão não encontrava ninguém como ele. Não via Adão conversando com animais, com árvores e tudo mais. E dominar um planeta é procriação, multiplicação. E aí vem a fêmea para complementar o macho e gerar uma prole, e essa prole dominar a criação, a terra que Deus havia criado. Quando Deus coloca Adão para dormir, uma anestesia sobrenatural, tira uma costela de Adão e forma a mulher. Deus colocou a mão também. Ok? Ele não falou. Ele foi lá, pegou uma costela, uma cirurgia, né? E trouxe a mulher para Adão, e Adão gostou do que viu. Chamou a atenção de Adão. Essa sim, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Porque foi tirado dele mesmo. Por isso que o homem deixa a sua casa paterna, une-se à sua mulher, e são os dois uma só carne. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Esse é o projeto de Deus. E Deus não mudou, não. A visão e o plano é o mesmo. Muito bem. Qual é o propósito da família? Multiplicar para dominar a terra. É esse o propósito. Só que agora tinha um problema. Tinha a desobediência e agora precisava de um plano redentivo. Porque não pode deixar do jeito que está. Do jeito que está não dá. E a contaminação do pecado sobre a criação de Deus é tão complicada que Pedro fala que a criação está reservada para o fogo. Está lá na epístola de Pedro. E que um estado eterno, uma nova terra, um novo céu serão criados. Lá no fim. A consequência do que aconteceu. Mas eu preciso trazer um plano redentivo para o homem caído. Porque Deus é Deus de restauração. É sempre assim. E isso já desde a fundação do mundo, já tinha um plano elaborado pela Trindade. A gente tem que entender isso. Muito bem, então quem que falhou no discipulado? Todos os homens aí, levanta a mão e fala, nós falhamos. Se você não cuida da sua esposa, quem que vai cuidar? Hã? Vocês estão entendendo agora? Porque nós vamos trazendo esses princípios para a nossa vida. O problema da mulher foi prestar atenção na conversa da serpente. Tá ok? E o inimigo percebeu que por ali fica mais fácil. Ok? E o inimigo traz uma conversa enviesada, uma narrativa. A primeira narrativa que aconteceu no planeta Terra foi ali no Jardim do Éden. Satanás usando a serpente. Ele construindo uma narrativa que difamava Deus e colocava dúvida no coração de Eva. E ele abriu a imaginação de Eva. A visão. E Eva, né?
E o discipulado de Eva foi tão bom que ela disse, olha, não é nem para tocar no fruto. Isso não está escrito, Deus não falou nada disso. A narrativa já começou também atravessada. Então Adão não cumpriu muito bem o seu papel. Essa que é a verdade. Acho que Adão estava muito ocupado, trabalhando, cuidando do planeta, e Eva ficou assim, meio solta. Não, o primeiro cuidado de Adão deveria ser a sua esposa. Vocês estão entendendo agora? E por que muitos casamentos hoje estão aí balançando ou já foram? Temos que fazer uma análise, uma reflexão sobre isso. Eva comeu do fruto. Ela olhou para a árvore, achou a árvore muito bonita, o fruto atrativo. Ela falou assim, você como Deus, vai abrir o meu entendimento, eu vou conhecer tanto o bem e o mal. E aí começa a viajar na maionese. Você enlouquece pela sedução da mentira. E não é isso que tem acontecido com as nossas vidas ao longo desses anos? Ela comeu. Aí vem outro problema, aí que as coisas começam a complicar. Ela comeu, ela estava sozinha lá com a serpente, pegou o fruto, comeu, mas aí ela leva para Adão. Satanás sabia que o negócio era Adão. Começa por Eva, mas eu tenho que derrubar Adão. É o cabeça da raça. É ele que eu tenho que derrubar. E eu vou usar a mulher. Porque Adão gostou do que viu, não foi? O que deve vir em primeiro lugar na nossa vida? Deus e a sua palavra ou uma esposa maravilhosa? Tome cuidado com essas coisas, ok? Porque senão a sedução, ela entra na nossa vida. E ela convenceu, de alguma forma, a Adão comer do fruto, e comeram juntos o fruto. Adão é o cabeça da raça. Ali quebra todo um projeto para a raça humana. E interessante que o casal teve que comer o fruto, e Adão tinha que participar disso. Ficar só na Eva, eu nem consigo imaginar que confusão que daria isso. E a Bíblia não diz, isso não aconteceu, então não adianta especular sobre isso. E qual foi a primeira coisa que eles notaram? Nudez. Opa, nós estamos pelados. Mas a própria palavra diz que eles estavam nus e não se envergonhavam disso, porque eles estavam no estado de inocência. Mas quando você desobedece a Deus, a malícia entra, a maldade entra, e demônios começam a trabalhar, e você começa a ver o que não precisa. Vocês estão entendendo agora? A maldade começa dentro, depois ela vai para fora. Ok? Eu estou só relembrando vocês daquilo que vocês já sabem. Consequências da desobediência, da quebra do mandamento. Primeiro, a maldade entrando no entendimento. Se eu quero derrubar uma igreja, se eu quero derrubar um líder, eu começo trabalhando na visão. Uma visão distorcida, embaraçada, manchada, eu liquido com o chamado de Deus para aquela vida ou para aquela igreja. Muito bem, vocês estão entendendo a importância da visão? Eu tenho que prestar atenção no que Deus disse, não na narrativa de Satanás. A inocência foi quebrada. Quando eu falo da inocência sendo quebrada, é a comunhão, é o relacionamento com Deus. Aí você ouve a voz de Deus passeando pelo jardim no final do dia, e você se esconde. Aí você corre para fazer um avental de folhas de figueira,
porque estamos nus. Vergonha de Deus. Então o relacionamento já foi truncado. E Deus sabe de tudo. Aí que o Espírito Santo me disse: Ney, o Senhor não trabalha para alimentar a fogueira. O Senhor trabalha para restaurar. Deus não coloca lenha na fogueira, porque a fogueira já estava acesa. Mas Deus, Ele é sábio. E aí nós temos que aprender com Ele. Ele disse: onde você está? Ele já sabia, mas tem que perguntar, porque você tem que trabalhar a consciência do homem. Aí Adão é obrigado a responder. Processo inteligível. Ouvi a tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu e escondi-me. Adão teve que reconhecer o seu problema falando. Não é ficando na moita. E Deus pergunta novamente: quem te mostrou que você estava nu? Quem que te mostrou? Comeste da árvore que eu ordenei que você não comesse. Então, Deus já linkou a desobediência de Adão com essa questão do mandamento. Muito bem, essas consequências já vieram de imediato. Aí, o problema do casal se agrava. Primeiro começou com a questão do discipulado, aí vem as consequências, o reconhecimento, né, da desobediência, e aí o problema se agrava. Como que o problema se agrava? Terceirizando a culpa, arrumando uma justificativa. Aí é outra narrativa. Olha como o negócio vai crescendo, igual uma bola de neve, né? A mulher que me deste. Aí ele põe a culpa em Deus. Olha aí o que o Senhor me deu. Tirando o corpo fora. Racionalizando, criando uma narrativa. Ela me deu do fruto e eu comi. Então a culpa é de Eva. Na visão de Adão. Aí o Senhor podia alimentar essa discussão, não podia? Mas Adão, não foi com você que eu falei? Adão, você falhou. Adão, não, Deus ficou quieto. Ele só fez a pergunta, estabeleceu o veredito, né, do fato que estava acontecendo. Aí ele vira para a mulher e fala: por que você fez isso? Motivação. A serpente me enganou e eu comi. Então aí já vai detalhando o acontecido. E Deus parou por aí, Ele não vai alimentar a divisão do casal, colocando um contra o outro e criando uma confusão. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de restauração. Aí nós entramos nas consequências físicas da desobediência, da quebra do mandamento. Lá em Gênesis 3,14, não vou ler, ele coloca a consequência sobre a serpente, o animal que foi usado por Satanás. Ele também estabelece as consequências sobre a mulher, porque tudo tem consequência, é semeadura. Multiplicarei grandemente a dor do parto, e com dor darás à luz filhos. Se você olhar para a frase, multiplicarei grandemente a dor do parto, tinha alguma dor, mas não era nada exagerado. Só que agora vai aumentar. Ok? Não vai ser uma coisa fácil. E ele diz: o teu desejo, novamente sobre a mulher, o teu desejo será para o teu marido. Está escrito. E ele te dominará, ou seja, ele vai governar sobre você. Aqui, a gente tem que parar para pensar que não cabe à mulher controlar o homem.
porque isso é sedução, isso é manipulação. A autoridade que Deus colocou foi sobre o cabeça da raça, Adão. Eu não tenho como negar isso, está na Bíblia, e Paulo confirma isso. E toda vez que a mulher tenta o jeitinho, acaba se dando mal. Porque contraria um princípio que Deus mesmo estabeleceu. A ajudadora idônea fala de uma companheira que se submete à liderança do homem, do marido, e trabalham juntos como parceiros na administração do planeta. Mas a coisa degringolou, porque Adão gostou do que viu e ele valorizou a mulher mais do que Deus. Isso já é um começo de idolatria. Porque Deus sempre vem em primeiro lugar. E é na minha comunhão com Ele, é no meu relacionamento com Deus que eu sou transformado para verdadeiramente valorizar a minha esposa. Não é questões do que eu vejo, ou de sentimentos, ou, enfim, de emoções. Porque é assim que Deus planejou. Um homem cheio do Espírito Santo é para ele estar capacitado a valorizar e honrar a sua esposa. Mas na carne é disputa, é competição, é divisão e toda sorte de confusão dentro de casa. Ok? Sobre Adão, por ter dado ouvidos à voz de tua mulher, ter dado ouvidos à voz da tua mulher. Você não me ouviu, você preferiu ouvir Eva. Vocês estão entendendo agora? Como os versículos vão se encaixando e estabelecendo uma narrativa correta do ponto de vista de Deus? E comido do fruto da árvore que te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa, pela tua desobediência. Bom, agora vem abrolhos, espinhos, o suor do teu rosto, é com muita luta. Você vai ter que lutar muito, trabalhar muito para comer o pão de cada dia. E você vai morrer. Fisicamente, você não veio do pó? Eu não te tomei do pó. Eu te tomei do pó, o pó da terra. Você vai voltar para o pó da terra. E o planeta Terra geme até hoje por causa da rebelião do homem. E a natureza geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. É quando Jesus vem e muda essa história. Aleluia! Glória a Deus! A própria terra quer ser redimida, mas Jesus tem que voltar. Maranata! Maranata! Nós temos que entender a narrativa de Deus para a gente criar, sabe o quê? Temor no coração. Bom, fechando o acesso à árvore da vida, dividido como Adão estava, tem que impedir o acesso de Adão à árvore da vida. Então vamos cercar aqui. Não vai, porque senão Adão, se ele come do fruto da árvore da vida, estando com a alma dividida, não tem mais solução. Então tem que fechar. A árvore da vida agora vem através de Jesus Cristo, o nosso remidor. O plano de Deus é interessante, é maravilhoso. E Deus faz uma promessa, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O descendente da mulher. É interessante, eu vejo Deus assim,
com bom humor, com uma coisa extraordinária. Não foi a mulher que começou toda essa coisa? E ele diz, pois a mulher vai gerar um descendente que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Como Deus reverte a bênção. E quando o anjo falando com Maria, tu és uma mulher agraciada. Deus não tem preconceito contra a mulher, não. Pelo contrário, Ele usa as mulheres. Isso é maravilhoso. Deus só não quer a idolatria no casamento. Porque senão você deixa de olhar para o Senhor e começa a olhar para aquilo que você vê. Você anda pelo que vê. E não deve ser assim. Eu ando pelo que Deus disse. E assim o Espírito Santo me fortalece. Ok? A primeira vinda de Jesus vem como cordeiro. Aquele que paga o preço. Porque tem que pagar o preço. Redenção fala de preço. E Ele toma o meu lugar. E paga o preço completamente. Só que não fica só nisso. Ele vai voltar. O segundo advento de Jesus é para resgatar o planeta Terra que foi contaminado. Começou lá no Jardim do Éden e a contaminação vem acontecendo até hoje. Só nos Estados Unidos, nos últimos anos, nós tivemos cerca de 60 milhões de abortos, só numa nação. É muito sangue derramado, sangue de Abel, clama diante de Deus, e toda sorte de injustiça, de pecado, de perversidade, contaminando a terra. E isso clamando diante de Deus. E o Senhor, na sua segunda vinda, Ele tem dois grupos para trabalhar. Um é a igreja, que é a sua noiva. É o arrebatamento da igreja. Você tem que entender que Deus trabalha com grupos. Não é tudo farinha do mesmo saco. Isso não existe no plano de Deus. Deus trabalha com a igreja, Deus trabalha com Israel e Deus trabalha com as nações. São coisas diferentes. Mas a outra fase da vinda do Messias é a sua vinda visível, em poder e grande glória, e todo olho verá. Ele vem para pisar na terra, para tomar o planeta de volta, porque Ele já pagou o preço da redenção do planeta, agora precisa dele. E o milênio é apenas um exercício intermediário para a restauração do planeta. É só você ler as profecias de Isaías e tudo mais, falando do reino milenar. E depois, Ele ainda cria novo céu e nova terra. Aí é o estado eterno. E o interessante, preste atenção, no estado eterno, eu não estou falando nem do milênio, estou falando para lá do milênio. Pessoas vão existir em corpos naturais, que eu não sei como definir isso, e vão se procriar. No estado eterno, você tem que entender a relação das nações que comparecem à porta da Nova Jerusalém para trazer honra e glória. Está lá em Apocalipse, é só você ler. Que nações são essas? São pessoas que vieram do milênio. Porque o resto foi jogado lá no lago de fogo. Ok? A gente tem que entender isso, para entender a maneira como Deus trabalha. Muito bem, agora vamos trazer para nós essas questões. Deu para entender, mais ou menos? É meio complicado, mas é assim mesmo, o que foi relatado por Moisés. A linhagem piedosa. Como é que o Messias viria? Porque alguém vai ter que entrar nessa história para trazer redenção. Então, a promessa de Gênesis 3,15 fala do Messias. Está falando de Jesus, da sua linhagem. E Satanás falou assim, tá bom, o descendente vem, mas eu vou matar, eu vou destruir essa linhagem. E ele quase consegue. É impressionante. E nós temos que entender
que o Filho de Deus se manifestou em tempo oportuno para destruir as obras do diabo, que peca desde o princípio, desde quando ele caiu. E trabalha sempre no mesmo sentido. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É o plano de Deus em plena execução. E veja bem, Eva tem um outro filho, Sete, e depois o filho Enos, e então se começou a invocar o Senhor. E essa palavra no original, na concordância de Strong, ela diz pregar, proclamar, levantar um altar de adoração a Deus. Essa linhagem piedosa, ela está até hoje. O Messias já veio. Mas agora a igreja dá continuidade na linhagem piedosa no meio de um mundo que jaz no maligno. Ele separou a igreja do sistema do mundo para proclamar salvação, as boas novas da salvação, antes que ele venha. Maranata, vem Senhor Jesus. Essa é a nossa função hoje, dando continuidade nessa linhagem piedosa. Então nós temos que preservar a cultura da adoração da linhagem piedosa, de proclamar as virtudes, os atributos de Deus, e dizer que o Messias já veio, ele está entre nós e ele voltará. O sentido mais amplo de Maranata é: o Messias já veio, o Messias está presente e o Messias voltará. Como que ele está no nosso meio? Pela presença do Espírito Santo habitando em nós. O reino de Deus está dentro de vós. Mas Deus também vai trazer o reino milenar, quando o próprio Senhor vai pisar no Monte das Oliveiras. Nós estamos no meio de uma guerra satânica e o diabo tem tido como prioridade na sua agenda destruir a família, destruir o casamento. E olha que toda a linhagem de Jesus passou por crise, e crises radicais, de quase extinguir a possibilidade da vinda do Messias, mas Deus é poderoso. Deus é poderoso nas suas promessas e elas não falham. Agora eu pergunto para você, nós estamos encerrando, você pode se levantar. Eu peço ao grupo de louvor que esteja trazendo um louvor de adoração e de aquebrantamento diante de Deus. Qual deve ser a minha resposta? Seja você solteiro, seja você casado, ou até desquitado num novo casamento. Aqui nós não vamos entrar no mérito. Mas qual deve ser a minha resposta ao padrão da cultura da linhagem piedosa? O que as mães e os pais estão transmitindo para os seus filhos? Qual é a visão? Qual é a visão? Qual é a cultura? Nós temos que lutar pelos valores essenciais da palavra de Deus, nesta geração na qual Deus nos colocou. E nós somos o sal e a luz da terra. E nós somos os profetas que Deus levantou nesta hora, numa hora de trevas e de escuridão. Deus levantou a igreja para proclamar o evangelho, porque lá na tribulação, a igreja não vai estar lá. Lá tem 144 mil, lá tem 2 testemunhas, lá tem os mártires da grande tribulação. Mas a minha responsabilidade como igreja hoje é continuar levantando o estandarte da cultura de Deus para a família, para o casamento.
Amém? Eu tenho que agir ativamente, publicamente, em defesa dos valores de Deus. Deus é pelo casamento, o casamento é monogâmico, o casamento até que a morte nos separe, os filhos criados na mesma cultura, nos mesmos valores, e assim nós caminhamos. Não interessa a narrativa que é gerada pelo meio, pelas mídias, pela grande imprensa, e toda a sorte de confusão, de mentira, que está contaminando as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens. A linhagem piedosa não defende o aborto, não defende o aborto. Aborto é assassinato, é você matar uma vida que não tem responsabilidade por aquela gravidez, porque a responsabilidade foi de um homem e de uma mulher, e a criança, ela não pode pagar o preço de um erro. Agora eu tenho que buscar a restauração em Deus. Ideologia de gênero, Deus criou macho e fêmea, não tem tons de cinza entre macho e fêmea. São esses valores que nós temos que preservar e defender de forma pública, até que Jesus venha e restaure todas as coisas, porque a Bíblia diz que todas as coisas serão convertidas ao Senhor Jesus, ou seja, vai estar debaixo dos seus pés, inclusive a restauração do nosso planeta. E eu tenho que lutar pelo meu casamento, eu tenho que lutar pela minha esposa, a esposa lutar pelo marido, entendeu? E os dois lutarem pelos filhos, porque se nós perdemos a noção dos valores de Deus, o que sobra? Nada, só confusão, pecado e rebelião. E como é que nós vamos influenciar esse planeta? É o nosso testemunho que deve falar alto aqui na terra, até que Jesus nos leve para a glória. Amém? Estenda a sua mão direita aí. É mão de aliança. Mão de aliança, mão de compromisso. E eu vou pedir para o pastor Pérez que esteja ministrando esse espírito de aliança no coração de cada ovelha nesta igreja, se colocando firmemente ao lado do Senhor e da sua palavra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, papai, nós queremos o teu poder sobre nossas vidas. Nós queremos a restauração, pai. A restauração dos casamentos, a restauração dos lares. Nós queremos, pai, que cada casal saiba como conduzir a família, saiba como conduzir os filhos. Traz uma nova mentalidade, uma mentalidade sua para cada um de nós. E que a tua bênção seja abundante na vida de cada casal, de cada pessoa aqui, Senhor Deus. E nós profetizamos toda a vitória, com a graça de Deus, com o amor de Deus sobre sua vida, com as bênçãos de Deus, com o poder do Espírito Santo, e que não só durante essa semana, mas que no decorrer da nossa vida, Deus tenha toda a vitória sobre o inimigo, que já está debaixo dos nossos pés. Glória a Deus, Deus nos abençoe.